Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite. Eu sou Guilherme Macalossi. E você é muito bem-vindo a esta edição do Cruzando as Conversas, que começa aqui na RDC TV, sempre logo após o Dois Toques, nosso programa a partir das 22h15, trazendo a perspectiva econômica e política, os assuntos que tangenciam o debate público, com a opinião dos nossos convidados. E você também participa, mandando a sua mensagem. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de participar, sua interatividade é muito importante. Outra forma de você participar do nosso programa é através do podcast. Você pode baixar no seu smartphone através do Spotify, do Google Podcasts e dos demais agregadores. Também pelo site rdctv.com.br/podcasts. Você acessa lá o Cruzando as Conversas. Também você pode clicar na aba Procure o Cruzando as Conversas, faça o download no seu smartphone e escute quando quiser, quantas vezes você quiser. O nosso programa de hoje vai ser dividido em dois segmentos. A primeira parte é uma análise sobre a sustentabilidade jurídica das empresas durante esse período de pandemia. Vamos falar sobre demissão, vamos falar sobre falência, vamos falar sobre recuperação judicial, vamos falar sobre como as empresas vêm lidando com essa problemática agora, com uma inflexão de recuperação, mas de qualquer modo os efeitos mais adversos da pandemia ainda estão sendo sentidos e nós temos que tratar deles aqui. E na segunda parte do programa, uma entrevista especial com o deputado Ubiratan Sanderson, integrante da base do governo, também foi liderança do governo no Congresso Nacional. Vamos falar sobre as reformas que estão em pauta no Congresso. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E também Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Empresas, recuperação judicial, demissões, a viabilidade financeira delas neste momento de pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Arthur Silveira, que é advogado e mestre em Direito da Empresa e dos Negócios. Arthur, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite a todos que nos acompanham. Para mim é uma grande honra retornar aqui, Macalossi. Hoje, infelizmente, não pude me fazer presente, mas já me sinto um integrante do programa. Nós temos que ver até aí se eu posso entrar na folha de pagamento da RCTV, né, Macalossi? Essa nossa emissora que certamente mais cresce aqui no nosso estado. Emissora gaúcha e que muito nos orgulha. Para mim, um orgulho maior ainda, Guilherme, além de poder compartilhar contigo hoje aqui das nossas experiências, com todos os nossos espectadores, divido essa mesa virtual com meu amigo e colega César Rilo, por uma coincidência. Se tivéssemos combinado, talvez não teria dado tão certo. O Rilo, que é meu colega advogado, atuante na área de reestruturação de empresas, um amigo, querido amigo e também colega da Comissão de Falências e Recuperação de Empresas da OABRS, a quem nós, também em nome do Rilo, acredito que estendo o nosso abraço, né, a todos os nossos colegas. Obrigado, Guilherme, pelo convite novamente. Eu que agradeço e as ferramentas digitais estão aí para possibilitar o nosso diálogo mesmo à distância. E esse é um diferencial que nós implementamos aqui na emissora desde o início da pandemia. Eu acho que é um legado positivo e nós temos utilizado ele. Então, obrigado, Arthur, pela participação hoje. Também quem participa, como o Arthur já entregou spoiler, também o advogado César Rilo, que é
advogado com MBA em Gestão Econômica e Financeira. César, bem-vindo novamente, boa noite. Bem-vindo, Macalossi, boa noite. Mais uma vez agradeço aí ao convite, a oportunidade de poder estar conversando contigo, Macalossi, ainda que à distância. Peço escusas por não ter conseguido comparecer hoje fisicamente aí contigo, mas tenho certeza que não faltarão oportunidades aí de estar dividindo a bancada ao vivo e a cores contigo aí. Como tu disseste, na verdade o Arthur já gerou o spoiler, né, da minha participação e roubou um pouco das minhas palavras aí, mas as mesmas referências dele eu divido, Macalossi, e fico muito feliz de poder participar dessa mesa virtual aí com o Arthur, que na verdade é um brilhante advogado, é meu colega da Comissão de Recuperação Judicial e Falências aqui da OAB, e mais do que tudo isso, é um amigo aí que a advocacia me proporcionou e por quem tenho muito apreço. Então, o ambiente hoje acho que é perfeito para a gente ter um bom debate. Estamos entre amigos e com a tua audiência aí, que é extremamente qualificada e que muito nos enaltece, Macalossi. Muito bem, eu vou começar colocando aqui alguns fatos e daí eu gostaria da análise de vocês, porque certamente muitos casos passaram pelas mãos de ambos, né? Nós tivemos aí, não faz muito tempo, uma pesquisa realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele mostrou que 716 mil empresas encerraram as suas atividades na primeira quinzena de junho. Desse total, cerca de 522 mil apontaram como causa o fechamento pela pandemia do Covid-19. Certamente esse número se multiplicou, porque desde junho correm mais alguns meses aí, né? Só agora é que começam a surgir os primeiros sinais de uma recuperação e uma tímida recuperação da economia, mas o prejuízo está consolidado. Uma das minhas perguntas frequentes é a seguinte, né? Para você fechar uma empresa, você precisa de recurso. O fechamento da empresa não é simplesmente decidir não trabalhar mais de uma hora para outra. Existe um procedimento para fechar uma empresa e ele é conhecidamente custoso. Entretanto, talvez uma parte considerável dessas empresas, apesar de estarem fechadas, não tenham fechado em caráter oficial. Como é que tem sido esse procedimento de encerramento de atividades? Visto que, isso é importante apontar, a dinâmica fechar, abrir empresa, ela é fundamental, inclusive, para a retomada econômica. Eu vou começar pelo César. Perfeito. Obrigado, Macalossi. O teu gancho, eu acho que é perfeito, tá? E remete a uma questão aí que atualmente vem se trabalhando legislativamente nesse sentido, com aí a alteração proposta, já aprovada na Câmara, que está no Senado, alteração de alguns dispositivos da Lei de Recuperação e Falência, tá? Porque tu falasse exatamente do desafio do fechamento de uma empresa. E aí nós temos um âmbito duplo aí, né, Macalossi? Porque nós temos, primeiramente, a tentativa de manutenção daqueles negócios que ainda são viáveis. Esse, digamos, é o foco principal, né? Então, é tentar ao máximo manter os elos produtivos da economia, fazendo com que essas empresas não vão exatamente para este resultado, não vão para o encerramento como fechar, e sim se manter ativas, que é exatamente o intuito de manter gerando impostos, postos de trabalho. Como foi o caso, por exemplo, do programa Pronamp, né? Que injetou aí em fases alguns bilhões de reais, foi rápido, né? Mas de qualquer maneira um amparo. Interessante tu falar esse ponto, porque o Pronamp, e aí tinha muitos, até clientes e muitos conhecidos, que estavam em busca desse capital, Macalossi, e a quase totalidade das pessoas com quem eu tive contato não conseguiu acesso. Tá? E aí eu entro num ponto interessante, e aí pegando o título aqui da nossa pauta hoje, eu achei interessante, Macalossi, porque é a sustentabilidade jurídica das empresas durante a pandemia. Mas eu botaria um "in" antes desse "sus". Nós estamos diante de uma sustentabilidade jurídica ou de uma insustentabilidade jurídica. E aí tu desse o exemplo do Pronamp e da dificuldade de fechamento das... E eu, na verdade, listo dentre as atividades, eu acho os movimentos que a gente observou durante
a pandemia e preparatórios para o pós-pandemia, para tentar ajudar na economia, muito claras, tá, Macalossi? A primeira fase de medidas paliativas, a segunda fase, sim, de medidas construtivas, tá, que acrescentaram alguma coisa, só que nós já estamos entrando numa terceira fase de medidas destrutivas. Infelizmente, eu vejo que nós tivemos poucas soluções propostas em doses assim muito homeopáticas e já estamos encaminhando para um rumo extremamente negativo, a meu ver, porque me parece que as medidas negativas, como reforma tributária, com alta carga tributária sendo colocada na mesa para empresas absolutamente combalidas e tiveram favores pontuais, como uma postergação de tributos durante 3 meses, ou algumas flexibilizações muito pequenas em regras trabalhistas, me parece que realmente absolutamente insuficiente para o que as empresas efetivamente estão precisando hoje dos poderes, principalmente eu concentraria aí em legislativo, judiciário, acho que estão deixando a desejar aí no alcance das empresas. Medidas importantes, algumas construtivas, mas eu acho que nós já estamos entrando na fase de medidas destrutivas e depois, no avançar da nossa conversa, eu posso explicitar um pouco mais quais seriam essas medidas, Macalossi. Muito bem, eu gostaria da análise também do Arthur Silveira. Arthur. Macalossi, me deixaste aí numa posição um pouco delicada, né? A partir do momento que o César me antecede, pouquíssimo conteúdo me sobra para poder abordar aqui de forma construtiva com todos vocês, mas eu vou tentar. Tenho certeza que vai conseguir. Além dos quase 800 mil negócios que se encerraram desde a deflagração da pandemia, Macalossi e Hilo, nós tivemos 9 milhões de desempregos nesse interregno temporal. Como o César bem ponderou, tivemos algumas medidas paliativas inicialmente, que foram as MPs trabalhistas, que no decorrer da pandemia se demonstraram infrutíferas, não é mesmo, ou insuficientes, ao passo do governo federal, a União, reformulá-las e aí sim gerar um certo alento aos nossos empresários e também diretamente aos nossos empregados, aos trabalhadores. E agora nós chegamos no momento, evidentemente, já de renovação dessas medidas provisórias, dessas alternativas que foram adotadas inicialmente. Tivemos, inclusive, a oportunidade, Macalossi, de discuti-las inicialmente, quando deflagrada a pandemia. E agora o desafio é mantermos estes empreendimentos, sejam eles, especialmente micro, pequenos e médios empreendimentos, que realmente são os que mais sofrem com essa pandemia. E como o César brilhantemente ponderou, os programas de governo de fomento financeiro, em especial o Pronamp, eles dificilmente chegam, né, para esses empreendedores, para esses empresários, para essas sociedades. E aí nós temos, evidentemente, um problema sério a ser enfrentado. Porque é uma demanda muito grande de pessoas buscando, ao mesmo tempo, esse valor que é disponibilizado. Então, 14 bilhões, 15 bilhões, parece um valor gigantesco, mas ele vai muito rapidamente. E muita gente acaba não conseguindo acessar esse valor. Nós fizemos uma entrevista aqui com o Márcio Aguilar, que é o presidente de uma instituição muito séria, que vem trabalhando nesse sentido, inclusive na conscientização. Ele disse que o programa é bom, mas, de fato, foi muito rápida a forma como ele se exauriu. Perfeito, Macalossi. E além dos recursos serem finitos, nós também temos, né, o chamado Custo Brasil, ou a burocracia Brasil, que acaba por impedir, por uma série de circunstâncias, nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, e até recentemente tive a felicidade de ter um artigo publicado no Estadão, onde falo realmente sobre essa questão das dificuldades, né, das exigências do nosso governo, enfim, do BNDES, das instituições financeiras, para que o pequeno e o médio empresário venha a ter acesso a essas linhas de crédito.
exigências, tais como garantias, enfim, uma série de burocracia que nós sabemos que o nosso país ainda sofre. Muito bem. E eu gostaria de entrar num tema que eu acho que é importante, porque no último dia 26 de agosto, a Câmara dos Deputados votou alterações na lei que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a lei de falências. E eu gostaria da análise de vocês em relação a essas alterações aí que foram votadas, qual que é o impacto que elas podem ter. César. Calossi, e aí tu levantas muito bem, e esse ponto que tu ressaltas é exatamente o que eu já chamo da fase 2. Essa é a fase das medidas efetivamente construtivas. São medidas, me parece, extremamente positivas e que podem gerar um resultado muito efetivo. Tá? E uma delas, se não a principal, acho que ao lado das transações tributárias aí, possíveis negociações com o fisco, é exatamente essas alterações da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Eu sei que tem recaído muitas críticas sobre essas alterações de lei, mas assim, realmente é muito difícil compor os diversos interesses que a gente tem sempre no ambiente legislativo, tem muitas partes a serem atendidas. Mas a lei traz questões efetivamente importantes, como um regramento específico que antes nós não tínhamos muito claro. A nossa legislação é muito importada da legislação norte-americana, lá a situação do financiamento da empresa em recuperação é muito mais claro, e aqui nem tanto. Mas vem alterações positivas nesse sentido, porque nós sabemos que nenhum processo de recuperação, de reestruturação empresarial é possível sem efetivo financiamento e um dinheiro novo que possa realmente ajudar aquela empresa a dar a volta por cima. Então, nós temos novas regras aí na legislação que está sendo alterada para possibilitar garantir ao credor que seja apoiador da recuperação judicial instaurada, então garantias de ele ter prioridade na recuperação do seu crédito, que estimula investidores a efetivamente investirem nessas empresas em recuperação, como a gente tem em outros países já mais naturalmente, e no Brasil até então isso era muito difícil de acontecer. Extremamente positivo. E o outro ponto eu colocaria, Macalossi, que é exatamente que tu puxasse no começo de como fechar uma empresa. Hoje no Brasil, fechar uma empresa, uma falência ou uma autofalência é algo extremamente traumático, porque é um processo que se alonga por muitos anos e o empresário fica preso durante muito tempo até conseguir se desvencilhar de um processo falimentar. E essa nova lei, ela traz um mecanismo que já é utilizado nos Estados Unidos, chamado Fresh Start, que traz, digamos, muito mais uma nova concepção econômica para dentro do direito da insolvência, que é o direito do empresário ter o insucesso. Porque essa é a concepção por trás de uma economia que realmente tu permita que uma empresa, o empresário realmente ele limite o risco que ele quer correr e o negócio pode efetivamente ter um insucesso, aquela empresa ter que ser encerrada. Eu acho que é importante ressaltar que o caráter dessa legislação é tirar do insucesso de um investimento empresarial a pecha de um crime. Quer dizer, o ato de investir pressupõe o risco de eventualmente não dar certo. Isso não significa que quem investiu estava com má fé ao fazê-lo. Existem inúmeras situações em que uma empresa fecha, não é por má gestão necessariamente. Aqui o caso da pandemia acabou se impondo sobre mais de 500 mil empresas. Ninguém esperava fechar, mas fecharam por conta da pandemia. Agora você vai criar você vai permitir que a legislação crie impedimentos para que o processo de fechamento da empresa seja mais ágil, que preserve o proprietário para que ele possa fazer talvez um outro investimento para acelerar o processo de recuperação. Isso tinha que ser alterado e felizmente foi, né? Foi, digamos, não estamos inventando a roda e quase que nem reinventando, porque a limitação da responsabilidade do investidor e do empresário, na verdade, data de muito tempo, inclusive foi um mecanismo para investimento. As companhias das Índias, digamos, propulsionou realmente o descobrimento do novo mundo. Então, assim, desde eras muito, temos muito consolidado essa ideia de que o investidor ele tem que
ser permitido partimentar o seu risco e colocar parte daquele patrimônio em risco, não todo o seu patrimônio. E os negócios empresariais podem ter insucesso. E nós temos na Constituição Federal, Macalossi, nós temos a presunção de inocência. Só que no país, ao longo de décadas, nós cravamos aqui a ideia da presunção de má-fé, a presunção de fraude, e todo o insucesso empresarial ele é punido para o resto e toda a vida. Aquele empresário ele é tido como um criminoso. O empresário simplesmente não consegue mais fazer investimento novo. Não consegue fazer investimento novo. Hoje nós temos, inclusive, movimentos no judiciário de criminalização de inadimplemento tributário. Então, o empresário realmente que investir, ele tem que ter uma coragem ou uma insanidade praticamente fora do normal, em termos de Brasil, né, Macalossi? Porque ele não tem limitado o risco ao investimento que ele coloca no negócio, porque ele, desde o primeiro dia que começa a atuar com a sua empresa, ele já é considerado praticamente um fraudador, um criminoso. E se o negócio não der certo, ele efetivamente vai ter que pagar com o patrimônio dele, quer queira, quer não. Traz essa ideia de fresh start, traz essa possibilidade de uma falência mais leve, mais rápida e que efetivamente sirva a esse propósito. Os bens que foram investidos naquele negócio têm que ser liquidados para pagamento dos credores, mas este empresário tem que ser permitido que ele volte à vida empresarial, salvo ter cometido fraudes, e realmente tentar a continuar a empreender. Nós temos que entender que temos que ter uma mentalidade que estimule o empreendedorismo e não que mate o empreendedorismo. Senão nós nunca teremos geração de riqueza, crescimento do PIB, estabilização e crescimento da economia. Arthur, tua avaliação sobre essa mudança na lei. Que agora, aliás, só para estabelecer aqui, né, como é que é o andamento do projeto. O projeto ele foi votado, foi aprovado pela Câmara, agora vai para o Senado. Aí lá no Senado, os senadores deliberam a respeito. Se alguma alteração for feita no projeto, volta para a Câmara, aí a Câmara tem que votar de novo. Então, esse é o trâmite do projeto que altera essa legislação. Vai lá, Arthur. Perfeito, Macalossi. O César quase exauriu, na verdade, essa análise acerca do projeto de lei que traz alguns avanços, inúmeros avanços, e também, como ele bem ponderou, nós como atuantes e participamos desse processo legislativo, né, como técnicos, como colaboradores, com sugestões, até ultimamente tivemos algumas reuniões com deputados antes da votação na Câmara, e agora o projeto vai para o Senado e também aí estamos tentando viabilizar mais uma interlocução. Reservadas as críticas que nós, advogados, enfim, magistrados, Poder Judiciário e todos os atuantes, os atores, né, do processo de reestruturação e de insolvência, focando nesta questão do fresh start e do soerguimento do próprio empresário, não é mesmo? Esse estigma, esse carimbo que hoje nós temos do falido, ele realmente não pode mais subsistir. E ainda mais, isso fica comprovado e demonstrado de forma cristalina para todos nós, no ambiente de crise que nós vivemos hoje. Quantos negócios, não é mesmo? Ou melhor, mais de 800 mil negócios, conforme dados aqui do IBGE, enfim, do Ministério da Economia, foram fechados por quê? Não por má gestão, não por fraude, não por confusão patrimonial, nenhum motivo, né, que acabe a levar a uma circunstância de dúvida acerca da idoneidade daquela atividade empresarial. Então, imaginemos todos esses negócios e esses empreendedores impossibilitados de exercerem as suas atividades. Nós temos que separar, né, e é isso que a legislação caminha. Como o César bem pontuou, o direito norte-americano já tem isso muito bem definido. Nós temos que separar a falência da pessoa jurídica, né, aquela pessoa individualizada que tem personalidade jurídica própria, do empresário pessoa física, do sócio. Se eventualmente ficar constatado alguma circunstância de responsabilidade desse sócio, administrador ou qualquer um dos sócios da companhia, ele vai vir a responder sim, mediante os mecanismos
pertinentes, ação de responsabilidade, desconsideração da personalidade jurídica, o que hoje no nosso ordenamento jurídico é muito utilizado de forma banalizada. E aqui não é nós, advogados que atuamos na área do direito empresarial, somos, sim, de certa forma, críticos acerca da nossa justiça do trabalho. Sabemos da importância dessa justiça especializada e do avanço que foi no decorrer do tempo, desde a promulgação da nossa Constituição Federal, e a CLT, na verdade, remonta a muito antes da nossa Constituição. Mas, hoje em dia, nós não podemos mais banalizar uma espécie de presunção, não é mesmo, de fraude, como o César comentou. E o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, redirecionamento dessas obrigações, né, da empresa para a figura do sócio pessoa física, na Justiça do Trabalho, ela realmente ela é adotada de uma forma equivocada. César então, Arthur, temos... pensei que tu tinha concluído. Desculpe, Arthur, eu pensei que tu tinha concluído, fez uma pausa, eu pensei que tu tinha concluído. Pode continuar. Só para tomar um ar. Nós temos que desenvolver a nossa legislação de insolvência alimentar nesse sentido. A falência não pode mais ter um estigma, um carimbo de fraudador, não é mesmo? Porque hoje quem é falido, ele dificilmente vai, né, se recuperar e vir a empreender novamente. A recuperação judicial, por sua vez, é uma ferramenta que também, a outrora, era taxada com um estigma e um preconceito, e hoje, com a deflagração das grandes recuperações judiciais do país, nós temos a maior recuperação da América Latina, que é a recuperação da operadora telefônica Oi S.A. Uma das maiores recuperações também da América Latina, que é da Odebrecht, essa grande construtora, né, em toda a América. Temos aqui no Rio Grande do Sul a sexta maior recuperação judicial do país, que é a da Ecovic. Então, a partir do momento que essas recuperações foram deflagradas, foi se integrando, de certa forma, aquele estigma que também a recuperação judicial mantinha. E hoje ela se traduz como, nos casos, né, em que ela realmente é recomendada como uma ferramenta de efetiva possibilidade de superação do estado de crise econômica daquela sociedade empresária. Muito bem. Vamos falar, nós temos mais uns minutinhos aqui nesse primeiro bloco, vamos falar sobre a questão do emprego, que está profundamente relacionado com falência, com recuperação judicial, com saúde das empresas. As medidas aí foram tomadas no sentido de preservar os postos de trabalho. O que mais vocês acham que está faltando para que a gente consiga gerar empregos suficientes de maneira a partir de 2021 a economia começar a insinuar uma recuperação efetiva? César. Perfeito, Macalossi. Tu tocas num ponto importantíssimo, que tu puxas agora o ponto exatamente vendo a questão dos empregos. Algumas medidas foram adotadas, que é exatamente aquelas que eu classifico da fase 1, de medidas paliativas. O que eu acho que é positivo nesse contexto, né? Desculpe, César. O que eu acho que é positivo nesse contexto é o fato de que as projeções de queda do PIB estão sendo menores do que aquelas aventadas inicialmente lá em março, abril, né? Agora está se projetando uma queda de 5%. Eu cheguei a imaginar que poderia cair até 10%, o que é bem menos. Claro, é um tombo considerável, são dois semestres seguidos de recessão, estamos em recessão, mas o fato de ter caído menos do que se projetava já é algo positivo. Isso influencia no emprego? Influencia, mas a minha preocupação muito é quando a gente começa a equilibrar as medidas, colocar numa balança e perceber exatamente como está funcionando a dinâmica.
e exatamente tu traz números interessantes, a sensibilidade e a previsibilidade de PIB, ela é hoje menos, é um cenário menos trágico do que o que estava sinalizando. Só as que vêm sendo implementadas, eu não sei se novamente não vão mudar essa régua. E aí explico, Macalossi, porque assim como nós tivemos as medidas ali até protetivas do emprego no primeiro momento, entre a fase 1 das medidas paliativas, somada à fase 2 de algumas medidas de recuperação da lei de recuperação e falências e transações tributárias aí para realmente ajudar os empresários, me preocupa porque parece que o governo, na contribuição, por exemplo, dessa questão do todo, me parece que entrega de colher, mas tira de pá. O que eu quero dizer? É exatamente quando a gente começa a perceber o movimento da onda chamado de medidas destrutivas, Macalossi. E entre elas, o que eu vejo? Eu vejo nós estamos em reforma tributária em um momento de pandemia que as empresas estão precisando de uma tábua de salvação, e essa tábua de salvação está sendo jogada, é uma âncora e praticamente amarrada no pescoço das empresas. E detalhe, né, com essa reforma tributária projetando uma elevação da alíquota da unificação do PIS/COFINS em até 12%. Sobre o setor de consumo, exatamente, que obviamente é aquele de serviços que está sendo mais afetado pela pandemia. A maior parte dessas empresas constituem-se empresas desse tipo de ramo, né? Perfeita a tua colocação. Exatamente o setor que mais sofreu, que tem maiores números de recuperação judicial e falência, é o setor que será mais atingido. Por isso que eu digo que dá com colher e tira de pá. E aí a previsão me parece que está ficando positiva, e o meu temor é que o governo é que desequilibre negativamente isso. E quando eu olho para o Poder Judiciário, tem coisas boas, tem criação de sejusques, centros de mediação, que eu acho que é extremamente positivo, Macalossi. Mas a minha preocupação, principalmente, de novo, é quando eu olho para a seara tributária. O que eu vejo no Poder Judiciário em termos tributários para somar a uma reforma tributária extremamente agressiva ao contribuinte? Eu vejo o STF praticamente julgando todas as grandes causas tributárias durante a minha vida. Todas as teses, mesmo aquelas que já estavam com o STJ pró-contribuinte, estão sendo revertidas negativamente pelo STF contra o contribuinte. O judiciário, já por decisões recentes, ainda que uma decisão isolada, autorizando o fisco a pedir falência, quando isso, majoritariamente, a jurisprudência já rechaçava. Questões que começa a se falar no STF, se realmente as empresas podem ter competição judicial sem ter uma regra de tributos. Me preocupa porque o que eu vejo neste ponto, Macalossi? Eu talvez deva ter estudado alguma coisa errada eu me lembro, estudando teoria geral, Rousseau, social, que o cidadão abre mão de parcelas dos seus direitos privados para criar uma ordem social e um Estado que vai protegê-lo. Mas, infelizmente, não é o que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo realmente a formação de um Leviatã que tem um peso tão grande e uma fome tão desmesurada que, na verdade, não está simplesmente organizando esse tecido social e os direitos individuais, que na área tributária exatamente é quando começa a avançar na propriedade, quase que confiscando uma propriedade e uma riqueza inexistente hoje, em termos de pandemia, do cidadão que está extremamente já esmagado, Macalossi. Então, assim, quando eu vejo que todas as medidas atuais, que eu chamo de medidas destrutivas, estão no campo da seara tributária, eu começo a me perguntar, o Estado hoje está me ajudando o cidadão no momento que se distancia mais, quer fruir suas benesses e quer repassar todo o custo disso para o empresário que está se vendo quase que sem alternativas. Muito bem. E eu gostaria da análise do Arthur Silveira em relação a esse ponto, para nós fazermos o fecho dessa análise. Vai lá, Arthur. Bom, este movimento, digamos, oportunista, não é mesmo? Ele não se vê apenas em âmbito federal. Se nós trouxermos aqui para a nossa terrinha, para o Rio Grande do Sul, nós temos também tramitando um projeto de lei alterando inúmeras alíquotas, desde o nosso IPVA, majoração, obviamente, do imposto, né? E chegando ao nosso ICMS, em diversos produtos. Me parece um movimento descontextualizado
com a nossa realidade atual. Não é mesmo? Uma grande falta de sensibilidade pelos nossos governantes esta postura neste momento. Sobre as questões tributárias e o processo de reestruturação de empresa, o que nós vemos, como bem já ponderado pelo César, é uma desidratação realmente, né, do Instituto para que o fisco tenha um posicionamento privilegiado. Hoje, ele não é sujeito, né, as dívidas tributárias não são sujeitas ao processo de recuperação judicial da empresa, contudo, a União, enfim, Estado e municípios, o fisco não consegue prosseguir com os atos expropriatórios contra empresas em recuperação judicial, uma vez que aqueles bens e direitos das companhias que se encontram em recuperação, eles devem ser analisados, as suas medidas de expropriação devem ser analisadas pelo Juiz Universal da Recuperação Judicial. Nós temos um recurso repetitivo no STJ que acaba por suspender, né, esses atos expropriatórios em todas as execuções fiscais que tramitam no país. Mas realmente o movimento é de desidratação dos efeitos da recuperação judicial sobre o crédito tributário que, lembre-se, né, não se sujeita à recuperação. E sobre as medidas trabalhistas, Macalossi, que foi o teu questionamento agora derradeiro, o que é preciso fazer para que retornemos, não é mesmo, a criar empregos. Nós tivemos um movimento, antes da pandemia, bastante interessante acerca da reforma da legislação trabalhista, não é mesmo? Nós tivemos, que pode ser de uma mini-reforma, onde muitos pontos ainda estão controvertidos, o espírito da reforma era muito importante, muito relevante, contudo, nós sabemos da dificuldade de implementação, em especial a nossa justiça especializada trabalhista tem uma refratariedade em aplicar todas aquelas mudanças muito bem intencionadas legislativas. Tivemos medidas paliativas e de flexibilização também no período de pandemia, e me parece que sim, é indispensável, não é mesmo, imprescindível, que a nossa administração pública federal venha a olhar aí para estas medidas trabalhistas e que consigam desenvolver, ou melhor, vir a melhorar aquelas medidas que já foram propostas lá inicialmente com a reforma, essa mini-reforma da CLT. Nós vemos muitos obstáculos, muitos empecilhos na aplicação, seja por força dos sindicatos, seja por força do próprio Poder Judiciário. Entendemos também e compreendemos a necessidade, não é mesmo, da proteção do trabalhador, haja vista a sua hipossuficiência, ser comparado, não é mesmo, às empresas e aos empresários, mas nós já não vivemos naquele contexto de promulgação da CLT, e lá na década, enfim, muito antes da edição da nossa Constituição Federal de 88, vivíamos um contexto totalmente diferente de economia e que era necessário, né, uma maior blindagem ao trabalhador. Hoje, com o desenvolvimento social, econômico, a globalização, nós temos que caminhar também nesse sentido com a nossa legislação do trabalho. Muito bem, eu gostaria de agradecer enfaticamente as participações do Dr. César Rillo, do Dr. Arthur Silveira, falando aí sobre a recuperação de empresas nesse momento de pandemia, a sustentabilidade dos negócios, a empregabilidade são assuntos importantes e nós temos aí 15 segundinhos para cada um se despedir, porque depois nós já vamos ter que fazer intervalo, já estamos explodindo o tempo do primeiro bloco. César, muito obrigado pela participação. Obrigado, Macalossi. Agradeço mais uma vez pelo convite. Feliz de estar aqui com a tua qualificada audiência. Muito feliz de estar conversando aí com o brilhante advogado e amigo Arthur. E agradeço o convite e sigo à disposição aí, Macalossi. Muito bem, tá aí então Arthur Silveira. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Guilherme, obrigado, Rio. Sabe, Guilherme, vou te confidenciar que existem duas correntes, porque eu não me fiz presente hoje na RDC TV. Uma que eu não estava me sentindo muito bem, né, e até talvez aí com alguns sintomas de Covid, que amanhã eu vou fazer o teste, mas a outra é que eu, sabendo da presença do Hilo, tive que vir para casa, obviamente, me preparar, né, em um percentual muito maior do que se estivesse com, né, com qualquer outro colega aí na mesa. E então vamos deixar aí no suspense para saber qual dessas duas vertentes é verdadeira. Então eu agradeço novamente, um abraço a todos. Hilo, obrigado pelas brilhantes contribuições, Guilherme, pelo convite sempre valoroso, e a todos os nossos espectadores. Muito bem. E quanto aos sintomas, não há de ser nada. Ficaremos aqui esperando notícias boas. Muito obrigado ao Arthur Silveira e ao César Hilo pela participação aqui no Cruzando as Conversas. Um abraço para ambos e nós vamos fazer intervalo. Na sequência, voltamos com uma entrevista com o deputado Biratã Sanderson, que já está aqui conosco nos estúdios da RDC TV. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV. Neste segundo bloco do nosso programa, nós vamos ter uma entrevista com o deputado Biratã Sanderson, que está aqui no Rio Grande do Sul ao longo da semana. Conversei com o Sanderson ontem de madrugada para que ele fizesse uma participação aqui no nosso programa. Ele que já, em outras ocasiões, nos concedeu espaço na sua agenda, mas de Brasília, ele sempre está por Brasília, na oportunidade em que está aqui em Porto Alegre, prontamente atendeu o nosso convite e é um prazer recebê-lo aqui, Sanderson. Bem-vindo, boa noite. Prazer é absolutamente nosso, Guilherme Macalossi. Eu tenho uma especial relação com o RDC TV, com o jornal que você tem apresentado, o Cruzando as Conversas, que é um programa que trata de temas muito caros à sociedade. Temas que sempre que eu posso, eu acompanho. Por isso que eu, quando cheguei aqui, falei que era um admirador do tipo de jornalismo e de análise política que a RDC TV, através do Guilherme Macalossi, tem levado adiante. Então, gosto mesmo, é o tipo de programa que me chama a atenção. E nós estamos ainda em plena pandemia, uma pandemia com reflexos diretos na vida de cada um dos brasileiros e cada um dos habitantes do planeta Terra. Todos nós fomos afetados. E alguns países enfrentaram de uma maneira, o Brasil enfrentou de uma maneira talvez um pouco diferente, e nós estamos vendo agora, sem nenhum ufanismo, sem nenhum exagero, nós estamos vendo agora, e provavelmente essa análise vai poder ser feita mesmo com maior idoneidade, com maior exatidão daqui 4, 5 anos. Mas hoje, ainda dentro da pandemia, nós estamos vendo que, por incrível que possa parecer para alguns analistas, nós estamos agindo melhor, enfrentando a crise melhor do que a média mundial. Em alguns casos, naqueles relacionados, por exemplo, à proteção da economia, nós estamos muito acima da média mundial, seja na proteção dos empregos, seja na entrega de auxílio do Estado a fundo perdido, que é o que nós chamamos aqui de auxílio emergencial. Os Estados Unidos também utilizou. Claro que a capacidade deles econômica é muito maior que a nossa, mas, de qualquer maneira, Guilherme, foram 50 bilhões de dólares que até agora nós, brasileiros, esse dinheiro não é dos políticos, não é do presidente Bolsonaro, não é do deputado Sanderson, não é do presidente da Câmara, nem do Senado, não, esse dinheiro é da população brasileira, pertence ao Tesouro Nacional, ou seja, produto do esforço laboral da nação brasileira, que nos possibilitou entregar a fundo perdido aos nossos irmãos que precisavam. Não fosse essa ajuda, nós teríamos aí caos, teríamos pessoas morrendo de fome. Então, 50 bilhões de dólares, que é dinheiro aqui, é dinheiro nos Estados Unidos, é dinheiro na Alemanha, na China,
foi o suficiente, então, para que o Brasil se destacasse mundialmente no enfrentamento positivo, na salvação de milhares de pessoas que, com esse caso fortuito, de absoluta força maior, que ninguém esperava que uma pandemia nessas proporções pudesse atacar em pleno século XXI, pudesse atacar o mundo como atacou. E hoje, né, ainda em meio à pandemia, nós estamos vendo que o Brasil, a governança brasileira, que tem no seu ponto superior de comando o presidente Bolsonaro, o grupo de ministros, o grupo de técnicos do governo federal, parlamentares, muitos parlamentares atuaram de forma republicana, responsável, que esse conjunto de atores agiu no sentido de fazer com que o Brasil saísse, ou ainda está em processo de saída, mas que enfrentasse a crise com condições de salvar vidas, e os relatórios são fornecidos pelo Ministério da Saúde, o índice de salvação de vida no Brasil é enorme, é gigantesco. Então, conseguimos, nós brasileiros, isso é produto do esforço nacional, de todos nós, conseguimos salvar vidas. Morreu gente, óbvio, não tinha como evitar um país com 200 milhões de habitantes que não morresse gente. Mas conseguimos salvar vidas e, ao mesmo tempo, minimizar os efeitos adversos na economia nacional. Isso eu acho que é motivo de análise positiva, e ainda em meio à pandemia dá para fazer essa análise no sentido que caminhamos bem no enfrentamento da crise. Muito bem. E foi importante que tu tocasse nesse ponto dos auxílios que foram feitos pelo governo no mantenimento aí, no amparo às camadas mais pobres da população, e que ficou evidente a necessidade, até porque o alcance do auxílio emergencial foi muito amplo e a despesa foi proporcional ao alcance, né? Nós estamos aí falando num valor de 50 bilhões de reais todos os meses, dólares, bom, enfim, mas 50 bilhões por mês. No todo, 50 bilhões de dólares no todo. No todo, mas reais, se eu não me engano, 50 por mês ao longo dos últimos meses. Então, um valor que, obviamente, não tem como ser mantido numa condição de normalidade da economia. Nós estamos sobre a condição do Instituto Jurídico da Calamidade Pública. Portanto, o Estado pode se endividar, pode não cumprir a meta fiscal, o que não vai acontecer no que vem. No que vem existem aí regramentos, existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Teto de Gasto, tem uma série de normas que precisam ser cumpridas, a menos que isso seja revisto. A Melanie Rupental preparou para nós, para falarmos sobre esse assunto, que é o assunto mais polêmico dos últimos dias, uma matéria sobre o programa Renda Brasil. O presidente deu uma declaração ontem, foi uma declaração muito forte, sobre a equipe econômica e sobre as notícias envolvendo a forma de financiar o Renda Brasil, e que, obviamente, impactou aí também pela liderança do Paulo Guedes nessa pasta. Melanie. A crise, que foi considerada o estopim para a suspensão do programa Renda Brasil, elevou a temperatura do governo Bolsonaro. No fim de semana, Wanderley Rodrigues, secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, deu uma série de entrevistas afirmando que o governo estava estudando adotar medidas de cunho antipopular para poder financiar o novo programa Renda Brasil, como, por exemplo, congelar salários de aposentadoria por até 2 anos. Com a repercussão explorada na fala do secretário, o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para criticar de forma direta a situação e anunciar que, pelo menos até 2022, não se falaria mais do programa em seu governo. Diante desse cenário, militares aliados de Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, e também bolsonaristas da ala mais ideológica, iniciaram pressões para que o presidente tome uma iniciativa em relação a Paulo Guedes e também a sua equipe econômica. Para eles, Guedes precisa enquadrar de uma vez a sua equipe, que
que, na visão desse grupo, acaba atuando contra o Palácio do Planalto constantemente. Lembrando que não é a primeira vez que a equipe econômica dá declarações sobre possíveis fontes de renda para o Renda Brasil que causam irritação a Bolsonaro. Em um episódio anterior, a equipe sugeriu publicamente o fim do abono salarial e de outros benefícios sociais para redirecionar o dinheiro e arcar com a conta. A proposta gerou a reação crítica de Bolsonaro e deu indícios da falta de alinhamento da equipe econômica com o presidente. Agora, com essa polêmica, Bolsonaro também falou no mesmo vídeo que anunciou o fim, pelo menos temporário, do Renda Brasil, sobre dar um cartão vermelho. No dia seguinte à declaração, o ministro Paulo Guedes fez questão de deixar claro que o cartão vermelho não era direcionado para ele e que também repercutiu negativamente para Guedes, porque deixou o secretário Wanderley Rodrigues em uma situação política frágil e publicamente sem o apoio do ministro da pasta. Paulo Guedes, que chegou a ser considerado um super-ministro, vem há um tempo sofrendo um certo processo de fritura e de retirada de autoridade pelo presidente Jair Bolsonaro, que seguidamente vem a público contradizer falas e propostas do ministro e da sua equipe. Esse Guedes não pode contar com o apoio da ala mais bolsonarista do governo, também perdeu força entre os eleitores que elegeram o governo por suas ideias liberais. Propostas de Guedes, como a retomada do tributo da CPMF e a falta de eficiência para privatizar empresas públicas, abalou, de certa forma, a imagem do ministro perante o mercado. Nos bastidores, também se especula que o ministro Rogério Marinho, que é um severo crítico de Guedes, está de olho na sua cadeira. Situação complicada para o ministro Paulo Guedes. Macalossi, devolvo para ti, aí no estúdio. A Melanie fez uma reportagem longa, densa, aqui para nós, em relação a essa questão do Ministério. E eu vou começar, porque nós vamos ter que tratar disso em uma série de aspectos aqui, eu e o deputado. Eu vou começar perguntando, obviamente, sobre essa questão do cartão vermelho, que o presidente parecia muito indignado, deputado. E essa fala do cartão vermelho, imediatamente, como a Melanie traz a reportagem, foi refutada pelo ministro Paulo Guedes. Ele disse, não é para mim esse cartão vermelho. E se não é para o Paulo Guedes, só pode ser para o secretário específico que deu as declarações, ou seja, o Wanderley Rodrigues. É falada sobre a hipótese de demissão desse secretário lá em Brasília? Como é que fica a situação da equipe econômica em relação ao presidente nesse caso? Macalossi, ouvintes e assistentes da RDC TV, todos aqueles que trabalham em equipe, são acostumados a atritos dentro dos grupos de trabalho. Isso é natural. Aqueles que conhecem o presidente Jair Bolsonaro, que conhecem a figura Jair Bolsonaro, sabe que ele é um sincerão, muitas vezes impetuoso, mas que é muito franco nas suas posições. E ele tem dito para nós, em várias reuniões, que não quer nenhuma medida que avilte a condição de dignidade da população brasileira, sobretudo dos mais necessitados. Isso aí não é ser populista, não é querer fazer campanha eleitoral com dinheiro público, não tem nada disso. Isso na campanha ele já dizia, em 2018, ele dizia, não, eu estou colocando meu nome para ser o chefe do Poder Executivo, ser o primeiro mandatário da nação brasileira, mas eu jamais vou mandar contra a população brasileira. Isso não é de agora. Então, quando há discurso, ele está fazendo isso aí porque quer ficar bem com as camadas mais necessitadas, que são muito volumosas e com isso teria massa eleitoral. Não é isso aí. É que o problema, né, deputado, é que o governo, me parece, diante de um nó górdio complicado de ser resolvido. Porque o governo quer manter o teto de gastos e, ao mesmo tempo, o presidente quer que se crie um programa, ou quer que se crie um auxílio que seja perene, de maneira a amparar essas camadas que estão mais necessitadas do que nunca, mas sem abrir mão de nenhum outro programa que já tenha sido criado anteriormente. Quando se deu a primeira indicação do que poderia ser esse Renda Brasil,
e de onde viriam os recursos, falou-se em extinguir um programa que é importante, como, por exemplo, Farmácia Popular. Atende 20 milhões de pessoas. É um programa importante. Cuida das chamadas doenças invisíveis, como, por exemplo, a questão da pressão alta. A distribuição de remédios se dá nesse tipo de doença e atende muitas pessoas. Ou o abono salarial. O presidente imediatamente recusou, disse para que a equipe econômica fosse lá e apresentasse uma outra ideia. E daí se especulou isso. E eu acho que foi isso que enervou o presidente, porque me parece que foi vazado para que se sentisse a temperatura e veio essa reação do presidente. Sobretudo porque ele tem deixado muito claro em todas as reuniões ministeriais, as reuniões com deputados do chamado núcleo duro, que eu tenho o orgulho e a honra de participar, mas o que ocorre, Guilherme, é exatamente isso que eu comentei. Não é uma questão político-partidária ou eleitoral, melhor, político-eleitoral, dizendo, ele quer proteger porque ele está visando 2022. Não é isso aí. O presidente Bolsonaro, ainda como deputado federal, sempre se mostrou, porque teve uma juventude e uma infância muito sofrida, pobre, e através do estudo fez academia militar e conseguiu um emprego que pudesse dar dignidade mínima à sua família. Então, ele sabe da importância das pessoas necessitadas, das pessoas pobres, terem o apoio do Estado. Isso é fundamental. Isso ele sempre deixa claro. Então, quando a equipe econômica, chefiada por Paulo Guedes, muito embora o Paulo Guedes tenha essa noção, claro, o Paulo Guedes também, o ministro Paulo Guedes, comanda uma equipe gigante. São vários secretários, vários assessores especiais. Cada secretário desses equivaleria a um ministro. Exato. Então, é um super ministério. O Ministério da Economia tem ali, dentro dele, pelo menos 4 ministérios. Sim. Então, a equipe do ministro Paulo Guedes é muito grande. É impossível dele estar controlando o que cada secretário, cada assessor especial está, num dado momento, falando ou fazendo uma análise. Agora, isso que o presidente sempre deixou muito claro. Primeiro, não vai permitir, enquanto chefe da nação, nenhuma ação governamental que mande contra interesses sociais da população brasileira. Isso é claro, ele já deixou muito claro. E isso talvez que o indignou. Ele disse, eu já falei que se nós tivermos que criar um programa que seja lá o nome que for, estão chamando de Renda Brasil, que é um aprimoramento do Bolsa Família. Bolsa Família hoje é em torno de R$200, iria para R$300. Isso. Aumentaria aí... Mas havia também uma contradição entre a equipe econômica e o presidente em relação ao valor, porque a equipe econômica tinha apresentado 270, uma coisa assim. Aumenta em 50%, mais ou menos, aumenta em 50% os valores. Há contrapartidas que hoje no Bolsa Família não há essa obrigatoriedade, há algumas contrapartidas. Então, a ideia é fazer um programa que possa emprestar e alcançar a maior dignidade à população brasileira, aqueles mais necessitados. Só que, está muito claro, ele não quer, para fazer uma ação de apoio aos necessitados, que os próprios necessitados acabem de forma indireta ou transversal pagando o próprio benefício. Então, quais são as formas que o presidente deixou muito claro? Primeiro, nós precisamos, isso o ministro Guedes tem a noção e tem atuado muito forte. Abre um parênteses aqui, Guilherme Macalossi. Paulo Guedes e Jair Bolsonaro são muito alinhados, pensam inclusive de forma similar, os dois são da mesma idade, né? E das mesmas gerações, e são pessoas sinceras e honestas que não gostam, se sentem mal de mentir para as pessoas. Eles são muito sinceros, os dois, Paulo Guedes e Bolsonaro. E os dois são muito alinhados. Não há qualquer tipo de desajuste ou assimetria ideológica entre Bolsonaro e Paulo Guedes. Perfeito. Ambos se respeitam. Mas o que eu quero dizer? Quanto ao secretário? Bem, mas aí, nesse sentido, se o presidente já em outras ocasiões diz, não quero que a população necessitada seja cobrada de forma indireta. Nós vamos te dar a Bolsa Família, mas indiretamente vamos congelar salário dos aposentados da Previdência. O aposentado da Previdência
95% são pessoas pobres, Sim. que ganham um salário mínimo. Como é que tu vai agora dizer, não, tu vai ficar com a tua aposentadoria, que é de um salário mínimo, congelada por não sei quanto tempo, para pagar... Não, não é assim. O que nós temos que fazer? E aí o secretário talvez ou se expressou mal, ou não compreendeu a mensagem do próprio presidente Bolsonaro, que nós temos que achar outros meios para buscarmos orçamentos novos, dinheiro novo para fazer com que o Renda Brasil seja majorado em 50%. E o presidente já disse, vamos levar adiante o processo de privatizações ou desestatizações. Né? É uma dificuldade. Os Correios, a empresa... Mas é que demora o processo de privatização, né? Nós encaminhamos agora a proposta de emenda à Constituição com a reforma administrativa. O Salim Matar, quando deixou a Secretaria Especial ali, de Desestatização, ele disse que, na média, ele escreveu um artigo no Brasil Journal, dizendo que, na média, no governo Fernando Henrique, as privatizações levavam 30 meses para sair. E que no governo Bolsonaro seria mais ou menos o mesmo tempo. Bem, ele era o responsável por esse processo. Não vai o Jair Bolsonaro, o presidente da República, nem o ministro Paulo Guedes, que tem aí centenas de segmentos para atacar. Essa missão era dele. Né? Quem sabe, né, não houve aí uma falha de comunicação ou até de liderança da equipe responsável pelas privatizações. Agora, a emenda à Constituição que foi mandada para o Congresso Nacional com a reforma administrativa traz consigo um comando constitucional facilitando o processo de privatizações, permitindo que o chefe do Poder Executivo, que hoje é Jair Bolsonaro, mas depois sabe-se lá quem será, mas permitindo constitucionalmente que o presidente da República possa manejar empresas públicas pertencentes à União sem autorização do Congresso Nacional. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Talvez a diferença, Guilherme Macalossi, da República Federativa do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, que também é uma república federativa, mas que, primeiro que lá não tem estatais no volume que o Brasil possui. Na verdade, tem muito poucas empresas estatais. Né? E segundo, que não passa pelo Congresso Nacional norte-americano autorizar que o Poder Executivo, que a governança federal da União venda ou privatize ou coloque ou abra capital ao mercado internacional, nacional e estrangeiro. Aqui não, nós precisamos que o Congresso Nacional, com todas as dificuldades que nós sabemos que essas discussões promovem, dependemos que o Congresso Nacional autorize a privatização de empresas que pertencem à União. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E aí praticamente inviabiliza. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho que é importante, deputado, porque ela tem dois aspectos. Em relação a esse ponto da reforma administrativa, eu li algumas análises críticas sobre esse ponto e daí eu vou mencionar elas aqui. A primeira parte, que seria em relação à atribuição do Legislativo em autorizar, que é isso que tu tem mencionado aí. Tu acreditas que o Legislativo vai abrir mão do poder que tem atualmente de autorizar o presidente a fazer esse tipo de mudança dentro da estrutura administrativa do Executivo? Ou seja, prescindir do seu papel autorizativo, que é o que ele tem agora, a competência para aprovar as modificações que o presidente pretende fazer. E a segunda parte da minha pergunta é a seguinte. Então, a primeira é essa, se o Legislativo se aclima no Congresso para aprovar essa modificação que o presidente propõe através da reforma. E a segunda parte da minha pergunta é a seguinte, não cria-se um precedente perigoso em relação a, como você bem disse, hoje o presidente é o Bolsonaro, as ideias são de diminuir o tamanho do Estado, mas não se pode criar o precedente para que num próximo governo, com uma orientação ideológica distinta, se permita o superinchaço da máquina pública sem passar pelo crivo dos parlamentares, com a criação, inclusive, de múltiplas estatais, múltiplos ministérios. Esse é o ponto da pergunta. Segundo, deputado. A situação é complexa e diante dessa complexidade é que a sociedade brasileira precisa necessariamente
ingressar nesse processo de discussão. A imprensa precisa pautar, programas como esse teu aqui, Guilherme Macalossi, precisam ouvir parlamentares, ouvir agentes políticos, a sociedade dos 3 setores da iniciativa privada, da iniciativa pública, inclusive. E como é uma questão bem complexa, nós não temos a receita exata. Vamos fazer assim que não tem possibilidade de errarmos. Não, isso não existe. Então, o cenário hoje exige, primeiro, se a sociedade brasileira não acompanhar, se a imprensa não pautar, se as forças vivas comunitárias não estiverem muito atentas e ligadas, cobrando seus parlamentares, no sentido de votarem no interesse público, eu não acredito que esse tipo de atualização que consta na PEC, que consta na proposta de emenda à Constituição, não acredito que seja aprovado. Hoje não seria? Não acredito, não há, não é nem clima, não há disposição dos parlamentares de tirarem do parlamento, entregando para o executivo, ao executivo, ao chefe do poder executivo, esse domínio dos fatos sobre venda ou não venda, sobre privatizações ou estatizações de empresas públicas. E até extinção de órgãos. Até extinção de órgãos. Não acredito. Agora, como em 2018 a sociedade brasileira decidiu, não, nós queremos um governo à direita, liberal na economia, conservador nos costumes. Isso é produto da vontade popular. Todo poder emana do povo, artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo que exerce esse poder através de seus representantes. Então, deputados e senadores são representantes do povo. Não são o povo. O povo é o povo. E se manifesta através de consultas populares, e aí sim nós temos que fazer consultas populares. Uma pena que o Congresso Nacional... É que hoje, com a situação da pandemia, fica difícil fazer, né? Não, é muito fácil. Tu pode fazer consulta popular agora, em 15 de novembro. Nós temos eleições em 15 de novembro. O segundo turno em 29 de novembro. Mas todos os municípios do Brasil terão eleições em 15 de novembro. Era muito fácil, como os Estados Unidos faz. No último pleito norte-americano, foram mais de 100 perguntas que os americanos responderam. Lá o voto não é obrigatório, então responde quem quer. Quem não quer responder, não responde. Mas também cada estado tem autonomia para decidir, né? Exato. Existe uma independência muito então, grande. Aqui no Brasil, 15 de novembro, nós temos eleições. Vamos fazer uma... Parece que o parlamento brasileiro tem medo de consulta popular. A sociedade brasileira, a última vez que foi ouvida, de fato, foi em 1993, para dizer sobre sistema de governo. 93. Teve o referendo das armas. Foi um referendo pós-ato legislativo. Agora, um plebiscito, ou seja, pré-ato legislativo, o último foi em 93. Nunca mais. Então, vamos fazer sociedade brasileira. Aqueles que têm o domínio dos fatos, que deveriam ter, pelo menos, o poder de mando dentro do Brasil. Porque, eu repito, deputado e senador não são o povo. Fazem parte do povo, mas são representantes do povo. E o povo, a sociedade, então, teria que ser ouvida. Vamos ouvir. Sociedade brasileira, já que alguns não compreendem que o presidente Bolsonaro, nas eleições, falou, no processo eleitoral, falou na sua campanha que iria diminuir o tamanho do Estado, fazendo que o Estado brasileiro se dedicasse apenas às suas funções essenciais, quais sejam segurança pública, educação e saúde. Todo o resto entregando a iniciativa privada sob controle e fiscalização estatal, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo o custo do Estado, para que com isso possamos nós todos termos serviços essenciais de saúde, de segurança e educação. Muitos não entenderam. Mas é que não basta também querer fazer isso, também existem procedimentos para que isso seja realizado. Muitos não entenderam o comando que foi dado em 2018. Como não entenderam, então vamos fazer consulta popular. Senhores brasileiros, 15 de novembro, tem como fazer? Os senhores autorizam a venda dos Correios? Aí nós vamos dizer sim ou não. Os senhores autorizam a venda da Eletrobras? A privatização da Eletrobras? Nós vamos dizer sim ou não. Os países que buscam
uma democracia consolidada, e nós estamos ainda buscando uma democracia consolidada. O Brasil é um país muito novo, mas nós estamos trabalhando dia após dia para que sejamos um país cada vez mais o único perigo próspero e civilizado. Vamos fazer, então, chamar a população. Porque não acredito que, sem pressão popular, o parlamento autorize reformas profundas, e aí nós temos aí a questão da diminuição do Estado, nós temos também a reforma política para evitar que agentes políticos fiquem aí 30, 40, 50 anos exercendo um mandato parlamentar, por exemplo. Permitir... Foi o caso do Bolsonaro. Bem, eu sou contra. Tu não faria isso? Jamais. Não participaria dessa forma? Jamais. Sou contra. Mas eu não vejo nada de ilícito nisso. Porque não, ilícito não. Ilícito não é. Estão no poder. Não é ilícito, mas não é Se bom. A pessoa foi reconduzida. Não é ilícito, tanto que é legal, é constitucional. Veja, nos Estados Unidos, já que tu estava mencionando os Estados Unidos, fazendo aqui, para tu ver como nesse caso eu tenho uma posição contra-majoritária, eu não tenho nada contra as pessoas ficarem 20, 30 anos no mesmo cargo. Nos Estados Unidos, a taxa de renovação dos cargos do Legislativo é muito menor do que no Brasil. Porque lá os parlamentares podem ficar quantos mandatos forem reeleitos para aquela atribuição. E nos países da União Europeia, da mesma maneira. Mas, de qualquer forma, é só um ponto aqui. E o sistema eleitoral americano é diferente do nosso. Lá eles têm voto distrital, lá o voto não é obrigatório. É mais próximo lá, do eleitor. Os partidos políticos não têm tanta força como aqui. Lá tem as candidaturas independentes, que são as candidaturas chamadas cidadãs. Aqui não. Aqui, partido político determina, inclusive é caso de infidelidade partidária, determina como o parlamentar tem que votar. E isso lá nos Estados Unidos não é assim. Né? Voto não distrital. Eu estou em Porto Alegre e vou buscar voto lá em Uruguaiana. Não faz sentido. Aí em Uruguaiana não tem nenhum deputado federal. Aí na Grande Porto Alegre tem, dos 31 deputados federais, tem 10 deputados federais da Grande Porto Alegre. Distorce o sistema. Então o nosso sistema é todo diferente. Se tivéssemos aqui, primeiro, voto distrital, candidaturas independentes, onde os partidos não têm... não detém o domínio dos fatos políticos, né? Com o voto facultativo, onde as pessoas não são, como são no Brasil, obrigadas a votarem. Inclusive, se tu, Guilherme Macalossi, nós aqui, se nós não votarmos, é um crime, tu é multado, é uma infração eleitoral. Sim. Né? Então, há uma diferença muito grande. Né? Vamos voltar para as reformas. E nesse sistema, então, de reformas, se não houver pressão popular, repito, se não houver cobrança social de todos os segmentos, nós não teremos reformas profundas. Teremos engodos, arremedos, embustes chamados de reformas. Então, mas não serão reformas, porque para reformar o Estado, temos que fazer um processo arrojado de privatizações. Vamos falar, então, da reforma administrativa, que foi a última que entrou? A reforma administrativa era uma reforma muito esperada, né, deputado? E quando ela chegou, quando ela foi apresentada, apesar de ela ter pontos muito interessantes, ficou aquela sensação de decepção pelo fato de ela não ser ampla o suficiente como se imaginava, não enquadrar setores do funcionalismo que representam um custo muito grande para o erário. Como é o caso do judiciário. Acho que o judiciário é o exemplo mais comum, mas também podemos citar aqui o próprio setor militar, que já gerava um custo muito grande também na área previdenciária. E estes setores acabaram não entrando nesse texto que foi apresentado. O deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, chegou a mencionar que isso poderia ser colocado dentro do projeto de reforma do governo através da atuação do parlamento. Nós ficamos aqui, discutimos a parte da reforma administrativa relativo a essa possibilidade eventual do presidente manejar a administração pública do executivo através do seu próprio poder decisório. Mas eu queria falar sobre a questão do funcionalismo em si e das carreiras, que eu acho que é fundamental, a questão da estabilidade. O governo apresentou um projeto fraco na tua avaliação, Sanderson? Quer dizer, fraco no sentido de que
abarca setores do funcionalismo que são bem menos representativos do custo que outros setores têm, como esses que eu já mencionei? Não, Guilherme, não sei se tu tivesse a oportunidade É uma pergunta. de ler o texto da proposta de emenda à Constituição. Né? É um texto extenso. Eu li uma boa parte. Que ataca vários capítulos da Constituição Federal, né? E ali há comandos para todos os poderes. Há comandos ali, inclusive para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para os Tribunais de Contas. Mas a emenda à Constituição, essa modificação constitucional, ela não especifica, não entra lá na particularidade para dizer quais cargos terão estabilidades, quais não terão, se juiz terá, se policial federal terá. Não, ela não entra nesses pormenores. A lei complementa. Isso está na emenda. Haverá que ser encaminhada pelos poderes, isso está muito claro. Então, o Poder Executivo vai ter que encaminhar um projeto de lei complementar tratando sobre que tipo de regime jurídico os servidores do Executivo serão submetidos. E tu não acha que isso já devia ter sido encaminhado junto com esse projeto para acelerar? Não tem como, porque a reforma constitucional certamente será alterada para mais ou para menos pelo Parlamento. Então, depois de alterada a Constituição, depois de nós termos uma modificação constitucional publicada, promulgada, aí sim, com base nesse cenário, isso aconteceu na reforma da Previdência. Com base nesse cenário, agora sim, os chefes de poderes, no Poder Executivo, o presidente, então, vai encaminhar um projeto de lei complementar, dizendo, diante do que foi aprovado no Congresso Nacional, agora eu vou apresentar esse projeto para que carreiras assim, tenham ou não tenham maior ou menor prestigiamento estatal. Mas não contraria a PEC do Pacto Federativo? Porque a PEC do Pacto Federativo, se eu não me engano, ela incidia sobre os outros poderes. Não, mas é justamente para não incidir sobre o Pacto Federativo que houve, então, essa generalização. Não se entrou de forma específica então, os municípios. Uhum. O chefe do Poder Executivo de Porto Alegre é que vai dizer que tipo de regime jurídico os servidores de Porto Alegre terão. O chefe do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul vai dizer que tipo de regime jurídico os servidores do Estado terão. O chefe do Poder Judiciário Federal, o chefe do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, vai dizer, através de um projeto de lei complementar, que tipo de regime, e assim para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Defensoria Pública, para o Legislativo, o chefe do Poder Legislativo, que é o presidente do Congresso Nacional, vai estabelecer o regulamento. Então, justamente para não quebrar a harmonia entre os poderes, é que o presidente da República, não, vamos respeitar. Poderia o presidente, é proibido do presidente da República encaminhar uma proposta de emenda à Constituição dizendo como o Poder Judiciário teria que se comportar? Não é proibido, mas não é recomendável que um chefe do Poder Executivo diga como o Poder Judiciário tem que se comportar. Agora, como o encaminhamento, e nós sabemos que como o encaminhamento da lei complementar do Poder Executivo vai trazer como regra, que todos os servidores, a partir da aprovação desse projeto de lei complementar, não terão estabilidade, a exceção serão Forças Armadas, por exemplo, Forças Armadas e polícias, que, por uma série de razões, são funções típicas de Estado, afinal de contas, o próprio nome polis, as cidades-estados, quando foram criadas, e o apelido das cidades-estados eram polis, justamente para produzir policiamento. Então, essas funções são típicas de Estado, e aí, impossível de tu ter, por exemplo, vou citar na minha profissão, os policiais federais que fazem a Operação Lava Jato. Então, são administrativamente, não operacionalmente, não funcionalmente, mas administrativamente, os policiais federais são subordinados ao presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Vamos que, então,
na Operação Lava Jato, lá em andamento, e a chefe do Poder Executivo na época, o presidente Dilma Rousseff, disse, não gosto da produção dos policiais federais, demite toda a equipe que está lá, porque eu não concordo com esse tipo de situação, não estão produzindo, estão gastando dinheiro, estão quebrando empresas, estão fechando empresas por causa das operações, demite todo mundo. Então, as funções típicas de Estado, Forças Armadas, policiais, e aí também vale para os juízes, Macalossi, para os promotores, eu não estou falando sobre salário, né? Estou falando sobre estabilidade, e dentro da estabilidade dá para fazer uma espécie de cobrança de efetividade e de eficiência. Isso, aliás, no regime jurídico atual dos servidores públicos federais, de todos, já tem comandamento ali, já tem orientações, determinações, e melhor, não são nem orientações, há determinações na Lei 8.112, dizendo que o servidor que não for eficiente, depois de um processo disciplinar, tem que ser demitido. Já tem essa determinação. E essa lei é de 1991. Por que há uma dificuldade enorme para admitir, por exemplo, um servidor público que é improducente, que não produz, ou que é ineficiente, ou que não comparece ao trabalho, ou que se atrasa? Isso tem determinação legal para que a própria administração expurgue. Mas só após trânsito julgado, né? Sim. Agora, com a reforma, isso seria alterado para uma decisão colegiada, já bastaria para o afastamento. E administrativa. Agora, por exemplo, ainda dentro do serviço público, Caixa Federal. Mas eu repito, o que eu disse aqui na abertura do comentário sobre a... Caixa Federal, por exemplo. Caixa Federal, os servidores não são estatutários, eles são seletistas. Sim. São empregados públicos, né? Não são nem empregados públicos, a Caixa Econômica não é uma autarquia, todos os servidores são contratados por contrato de trabalho, através de carteira de trabalho, eles não têm estabilidade da Caixa Federal, como no Banco do Brasil também os servidores não possuem estabilidade, são seletistas, e os servidores da Caixa do Banco do Brasil, eles respeitam metas de eficiência, de produtividade. Mas não quer dizer que o servidor da Caixa Federal, por exemplo, do Banco do Brasil, que não sejam eficientes dentro de um conjunto de metas, serão demitidos sumariamente. Não, eles têm ali um processo administrativo. Analítico. Eles vão dizer, não, eu não estou produzindo, cumprindo as metas, por isso. Aí uma comissão vai analisar, não, as razões que ele apresentou são suficientes ou não são. Se não são suficientes, ele pode até ser desligado. Então, não é que retirando a estabilidade das funções que não são típicas de Estado, vai ocorrer uma selvageria. Isso é importante registrar. Não é para haver selvageria a partir do momento que forem retiradas as condições de estabilidade para o serviço público modo geral. Não. Agora, não terão tantas dificuldades para servidores que não produzam, que não atendam às determinações do órgão. Afinal de contas, o servidor público, quando ele entra no serviço público, eu sou um servidor público da Polícia Federal, quando ele ingressa, ele sabe, não, eu estou entrando numa instituição que tem comando, que tem hierarquia, que eu vou ter que seguir as orientações doutrinárias do órgão, porque se eu não quiser seguir, eu não entro. Sanderson, nós estamos nos aproximando já no final do programa. Corre, né? O programa vai a 1000. E eu teria mais uma pergunta para fazer sobre as duas reformas, que é a tributária e a administrativa. Nós estamos falando mais da administrativa porque é essa última que entrou, mas a reforma tributária também é recente. Nós falamos aqui no programa, o Sanderson participou de uma edição do Cruzando sobre a reforma tributária. A reforma administrativa, portanto, ela vem com esse arcabouço, né? Dá para se dizer assim. Ainda faltam elementos para que se constitua um todo. E nós temos aí o projeto da reforma tributária. Eu queria que o Sanderson falasse um pouco sobre como é que está a tramitação do projeto. Se eu não me engano, foi retirada a urgência, né? Foi retirada a urgência do projeto. E daí eu pergunto se isso é um sinal de que esse projeto vai ser colocado de lado em nome da PEC 45, que é mais ampla, e como é que está a fase 2, porque o governo prometeu entregar a segunda parte da reforma tributária agora, por volta dos próximos dias, se contabilizarmos que foi prometido dentro de 30, 40, 60 dias da apresentação da primeira fase. Portanto, por volta, né, dos próximos dias, teria de se apresentar o projeto, segundo o que o governo
abordou. Eu queria a sua avaliação, Sanderson, do andamento da reforma tributária no Congresso Nacional. O projeto encaminhado pelo governo federal, projeto que unifica COFINS, PIS, criando a contribuição sobre bens e serviços, é uma ideia-força. É uma sugestão que o governo federal deu para tratar dessas duas questões, PIS e COFINS. Esse projeto será apensado a PEC 45, de autoria do deputado federal Baleia Rossi de São Paulo, cuja relatoria é do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, e é a PEC 45, que é mais ampla, que é mais perfeita na minha observação, abrange vários segmentos, e é a PEC 45 que deve comandar as discussões sobre a reforma tributária. Tanto a 110 lá do Senado, como esse projeto encaminhado pelo governo, serão subsídios para a PEC 45. Os projetos que o governo faz sentido. Os projetos que o governo federal, porventura, venha a encaminhar para o Congresso Nacional, também serão subsidiárias. Serão apenas como lastro e como ideias-forças, dizendo, o governo federal sobre imposto sobre renda tem essa posição. Que aí vai dizer, não, tem um projeto do governo ali. Sobre ITR, ou sobre imposto de produção, IPI, imposto sobre produção industrial, ou qual é o pensamento do governo federal, do Poder Executivo, sobre imposto de importação. Então, o governo está encaminhando, através desses projetos de lei, aquilo que ele entende como necessário, e algumas ideias vão ser aproveitadas desses projetos. Agora, o que vai, isso está muito claro dentro da Câmara Federal, o que vai comandar o rumo das conversações, das discussões, vai ser a PEC 45. Eu tive a oportunidade já de estudá-la, de resumi-la, de fazer uma análise. É um projeto muito bem elaborado pelo deputado Baleia Rossi, que é o presidente, inclusive, do PMDB Nacional. É um projeto muito bem construído, claro. Ele contou com sem número de apoiadores técnicos. Não é uma obra feita por um deputado, isso é uma obra feita... Liderou o projeto. Ele liderou o projeto, é uma obra feita por auditores, por contadores, tributaristas, e que construíram um sistema que simplifica a malha tributária brasileira. Nós temos hoje no Sistema Tributário Nacional 63 tributos, entre impostos, taxas e contribuições, 63. Imagina, um empresário, e mesmo nós, pessoas físicas... E a ideia de uma nova CPMF está descartada nesse contexto. Eu voto contra CPMF. O presidente Bolsonaro é contra CPMF. Qualquer tipo de contribuição que venha mandar contra a população, não acredito que alguém... Que há clima para passar. Não há clima nem para apresentar. O sujeito que apresentar algum projeto dizendo, vamos aumentar carga tributária no Brasil, vai ser apedrejado. Não há espaço para isso. Temos que criar dinheiro novo cortando despesas. Não há outra saída. Nós temos, Guilherme, na nossa casa, eu tenho uma renda de R$5.000 e estou gastando 6 mil. Eu tenho que diminuir, cortar. Eu vou cortar todas as despesas que puderem ser cortadas. E no Brasil há margem para cortar despesas, nós vimos. Nós, enquanto governo federal... Tu acha? Porque... A margem, nós cortamos tem 30 gente, mil cargos... querendo estourar o teto de gastos. Não, nós cortamos... Porque tu comentavas no início sobre que o presidente Bolsonaro quer respeitar a lei de... Não disse que ele. Eu disse que tem gente que quer. Não, ele quer respeitar, não é que ele quer, ele é obrigado a respeitar. Todos os agentes públicos do Brasil são obrigados, os ordenadores de despesa, são obrigados a respeitarem a lei de responsabilidade fiscal, sob pena de perderem o cargo que ele ocupa, seja prefeito, governador, chefe de poder, além de perder o cargo, de responderem com os próprios bens. Então, se o presidente da República não for diligente, não for muito atento à lei de responsabilidade fiscal, ele terá sérias dificuldades de continuar no cargo que ocupa. Bem. Por isso a preocupação do presidente, não, vamos atender as metas fiscais, mesmo em pandemia, a meta
era fecharmos 2020 com 80 bilhões de reais de déficit fiscal. O ano passado, a meta foi alcançada, viemos muito bem em 2019, vários gastos considerados cortáveis, supérfluos, foram cortados, 30 mil CCs cortados, de 29 ministérios, baixamos para 22 ministérios. Então, tem margem para diminuir? Tem margem para diminuir. Diminuiu drasticamente, por exemplo, os recursos destinados à publicidade do governo federal, né? E assim, uma série de despesas foram cortadas, foram otimizadas, e é dessas ações, concessões, privatizações, que nós vamos produzir dinheiro novo suficiente para fazer o Estado obedecer à lei de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas necessitadas recebam o apoio, e aqui não é, mais uma vez, não é populismo, não é antecipação de campanha eleitoral, receber o apoio que o Estado tem condições de dar e precisa dar, porque um país onde metade da população, 100 milhões de brasileiros, nós aprovamos agora o marco de saneamento básico, 100 milhões de brasileiros não tinham água para beber, e nós aprovamos, conseguimos aprovar, né? Apesar da oposição, conseguimos aprovar. Vamos fazer um intervalo rápido, só para fazer a despedida. Eu fiz um bloco inteiro com o deputado Sanderson, porque tinha muita coisa para falar, como vocês viram, e certamente faltou tempo para a gente abordar tudo o que ainda poderíamos abordar, e o Sanderson está convidado para participar em outras ocasiões aqui do nosso programa. Então eu estourei o bloco 2, fazendo um blocão de 1 hora. Vamos fazer um intervalo e depois a gente volta só para a despedida. Já voltamos aqui. O bloco final do Cruzando as Conversas é simbólico, vapt-vupt, como diria o professor Raimundo. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. E Badesul. Badesul valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande. Junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Sanderson, obrigado por ter participado aqui do nosso programa hoje, por ter encaixado na agenda de última hora. Você fica aí até sexta-feira em Porto Alegre em outros eventos aqui, né? Rapidinho, porque... Obrigado, Guilherme Macalossi. Parabéns mais uma vez pelo tipo de programa que tu conduzes. Isso é de absoluta necessidade. Esse tipo de programa que tu leva adiante é de interesse público, né? Debate de forma séria, de forma responsável, temas que são candentes no cenário político nacional, no cenário econômico, e nós agora estamos aí saindo de uma pandemia com reflexos negativos na economia, com reflexos adversos na sociedade, nas famílias. Eu estava vendo a quantidade de pessoas que, infelizmente, que desgraçadamente entraram em parafuso em plena pandemia, em depressão, briga, separação de casais, né? Então, saber enfrentar problemas desse tamanho é um desafio que fica na história de todos nós brasileiros, né? E aqui eu tenho orgulho, não é nenhum ufanismo, tenho um orgulho de dizer que o governo federal, o presidente Bolsonaro, enfrentou está enfrentando, mas enfrentou lá no início com altivez, com coragem, e não fosse o tempero que o presidente Bolsonaro lá em março colocou no enfrentamento da crise, dizer, não, menos, vamos encarar, é um problema, vamos encarar, não adianta
se enfiar debaixo de uma cama e agora esperar que alguém vai nos salvar. Vamos enfrentar e talvez esse comando nacional dizendo, vamos enfrentar, né, as questões de saúde pública estão sendo levadas muito a sério, mas também vamos levar a sério as questões da economia. Isso foi talvez o que salvou o Brasil de um verdadeiro caos. Obrigado, Macalossi, e um abraço aos ouvintes da RDC TV. Nós tivemos mensagens aqui das pessoas parabenizando o deputado pelo trabalho, não vai dar para ler, mas estão todas ali no nosso Facebook, e essa entrevista fica disponível na íntegra para vocês que nos acompanham através das redes sociais e também pelo podcast. Deputado, obrigado, boa estada aqui no Rio Grande do Sul, bom trabalho lá em Brasília, e sabes que estamos sempre à disposição para recebê-lo, o senhor que sempre é muito generoso aí no espaço que é concedido a nós na sua agenda. Nós voltamos amanhã para falar sobre eleições. As eleições estão chegando, nós temos o papel das mulheres na política. Vamos ter a participação de 2 pessoas da área da política e que são mulheres e que são comprometidas com esse debate. Fiquem ligados amanhã às 22h15 aqui na RDC. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto